É isso, pessoal. Esse é o sexto episódio de Neural. É um episódio especial. Eu estou aqui em São Francisco, na sede da IBM, com a minha convidada, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Não tem como a gente não ser afetado pela cidade, né? Hoje eu estava passeando na rua e dei de cara com a placa no chão em homenagem ao Alan Turing. Então eu fiquei semi-emocionado, achei isso muito legal. E nesse clima todo, a gente vai conversar hoje sobre a história da minha convidada, né, das minhas convidadas, na verdade, e eu vou ficar mais na minha, assim, a síndrome de impostor tá batendo forte, porque a gente vai falar sobre ciência de dados e eu não sou cientista de dados, e a gente vai falar sobre mulheres na tecnologia e eu também não sou mulher. Então tô aqui como aliado e, enfim, para fomentar que a gente tenha uma conversa bacana sobre esses assuntos. Gabriela, eu queria que você se apresentasse e me conta um pouquinho aí de você. Só se apresenta um pouquinho, depois a Camila se apresenta e a gente volta a falar. Obrigada pelo convite de estar aqui. Meu nome é Gabriela de Queiroz, eu sou carioca, como você pode ver pelo meu sotaque, meu chiado. Eu ainda não perdi meu sotaque, apesar de estar aqui há 7 anos. Eu sou, né, cientista de dados e depois eu vou contar um pouquinho mais da minha história, mas eu estou aqui em São Francisco há 7 anos, aqui na Califórnia, né, no Vale do Silício, há 7 anos. E é um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Legal. Camila. Oi, eu também queria agradecer a oportunidade de estar participando. Então, meu nome é Camila, eu faço engenharia de computação, eu sou do Rio Grande do Sul, daqui a pouco vocês vão perceber meu tu e meu tchê e meu bar. Eu ainda sou uma cientista de dados e informação e eu trabalho na Kunumi. Maravilha. É muito legal estar aqui com vocês. Estou bem animado para essa conversa. E Gabriela, me fala, e aí, que você estudou? Qual que foi sua história? Como é que você começou nesse caminho? A minha história é interessante e um pouco, eu diria, bem comum para a gente, né, brasileiro. Primeiro de tudo, quando a gente está na escola e você tem que decidir muito cedo qual é a Verdade. carreira que você quer seguir pro resto da sua vida. É uma super responsabilidade. É. E eu sempre achei que eu queria ser veterinária. Como várias pessoas, eu acredito, né? Quando criança, que gosta de bichos e tal. Uhum. E aí, o meu primeiro vestibular foi para veterinária. Só que na noite anterior da segunda fase do vestibular, eu decidi que eu não ia mais fazer. Falei, olha, eu não vou fazer, não é isso, eu decidi que não é isso. E aí era o único lugar que eu tinha me inscrito, que foi pra UF. Uhum. E aí eu falei, mãe, não vou decidir, não vou, acabou. E acho que ela ficou assim, tá bom, né, vou fazer o quê? E aí, enfim, como a gente sabe, vestibular é uma vez ao ano, eu tive que esperar mais um ano para fazer um outro vestibular. E aí eu decidi que, como eu gostava de matemática, física, química, eu achei que engenharia poderia ser um bom caminho. E uma pessoa tinha me falado também sobre estatística. Eu disse, não, Gabriela, então tá, faz vestibular para engenharia, mas nessa faculdade que tem estatística, que só tem estatística, faz lá também para você ver como é que é. Mas estatística, o que é estatística, né? Ninguém conhece estatística, é o que? Matemática, enfim, existia pouco conhecimento, eu acho, da área de estatística. As pessoas achavam que quem fizesse estatística ia trabalhar no IBGE e era isso, não tinha muito mais outro campo. Sim. E aí, fiz os 2 vestibulares, passei para os 2 e comecei fazendo durante 6 meses as 2 faculdades ao mesmo tempo, estatística e engenharia. Perfeito, né? Foi, mas aí ninguém aguenta levar por muito tempo. Eu fiz de 6 meses. Eu gosto de falar isso porque eu acho que as pessoas acham que quando você tem sucesso na carreira, parece que você foi desde pequenininha ali traçando aquele seu caminho para chegar onde você tá. O meu caminho foi assim, como é que eu falo? Loops, né? Eu fui, voltei, aí parei, enfim. E aí eu decidi que eu não queria mais estatística, larguei estatística, fui fazer mais, acho que 2 anos de engenharia, e aí decidi que não era bem isso que eu queria.
Eu precisava dar um tempo do Brasil e passei um tempo fora, 6 meses, larguei tudo, passei 6 meses fora. E quando eu vim passar, nesses 6 meses que eu fiquei fora, que eu vim para os Estados Unidos mesmo, eu descobri o mundo da estatística, porque tudo que era... tudo que acontecia aqui era sobre números. Era desde o jornal que você via na TV à noite, até o jornal impresso. Tudo era baseado em estatísticas. E aquilo abriu para mim um mundo. Eu falei, gente, eu não tinha a menor noção que estatística era tão poderosa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a estatística. E aí... voltei, terminei, né? Terminei a graduação na UERJ. E você chegou a estudar aqui? Não, aqui eu fiz só um curso assim, em inglês e tal. Fui dar uma refrescada na cabeça. Entendo bem isso. Foi umas férias, assim. E aí... Mas não estudei nada além de inglês. E quando eu voltei... E aí eu terminei, comecei a trabalhar dentro da universidade como bolsista. Aquela bolsa bem generosa de R$300. Eu acho que é de iniciação científica, né? PIBIC. E foi quando eu comecei a praticar a estatística. E foi quando eu tive meu primeiro encontro com a linguagem do R. Legal. Isso dentro do curso de estatística? Isso no meu que seria meu estágio, foi quando eu tive contato com R. Dentro da faculdade a gente não teve assim, nenhuma matéria muito de R. E aí depois eu fiz um mestrado na Fiocruz, em epidemiologia. E aí também continuei usando R durante o mestrado. E depois do mestrado foi quando eu vim para os Estados Unidos. Legal. Camila, me explica um pouco o que você estuda também, o que você está fazendo hoje, qual a sua linha de pesquisa e de estudo. Foi muito interessante ouvir a história dela, porque, na verdade, quando eu fui escolher o meu curso, eu sempre quis medicina. Aquele clássico do gaúcho, gostamos de direito e medicina, né? E aí, chegou no segundo ano, eu era apaixonada por matemática, eu sempre gostei muito de estudar, desde criança. E aí eu decidi, não, quero fazer uma coisa ligada à matemática. Eu não gosto de química, não gosto de biologia, eu não sei porque eu queria fazer medicina, essa era a verdade. E aí, no terceiro ano, eu procurei várias engenharias, e aí eu optei por fazer engenharia de computação. E aí, na época, como eu gostava muito de matemática, eu conversei com meus pais se eu queria também fazer matemática. E aí eu entrei em 2 cursos. Eu entrei na matemática aplicada, da Federal do Rio Grande do Sul, e entrei em engenharia de computação na privada, na PUC. E aí, também fiz alguns anos dos 2 cursos, engenharia e matemática. E aí foi quando na matemática eu tive muito contato com essa parte de ciência de dados, assim, porque o campus da URGS, ele possui tanto a parte de matemática quanto estatística no mesmo prédio. E aí eu conversava com o pessoal que fazia estatística e tal, e eu, nossa, muito interessante. Aí eu fui atrás disso e fiz o curso do Andrew Ng online, do Coursera. E aí eu me apaixonei pela área e eu decidi que eu queria começar a estagiar com ciência de dados. Mas eu sempre gostei muito de mexer com hardware, de montar coisas. Na engenharia a gente tem muito de circuitos também. Eu gostava da dificuldade da engenharia, que tinha muito cálculo também. Então eu gostava muito dos 2 cursos. E aí no fim eu tive que optar, quando eu comecei a estagiar. Eu procurei empresas de ciência de dados, aí encontrei a Conume e me apliquei, entrei. E aí, na época, eu tive que escolher entre um curso e outro. Eu estava mais adiantada na engenharia e eu acabei trancando a matemática para continuar a engenharia. Mas muito porque eu via que a engenharia era muito de montar as coisas e ir atrás de plaquinha, resistor. Então, no fim, eu acabei optando pela engenharia. Mas o início, assim, de também estar indecisa e começar 2 cursos, eu percebi que ela teve mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, de histórico. Achei bem interessante. Eu acho que isso, assim, tem uma palavra para isso, é coragem, né? Assim, acho que na hora que quando a gente está fazendo isso a gente não percebe, mas quando passa um tempo você vê que você teve que ter muita coragem de não ter ido fazer o vestibular, né? Ou coragem também de optar por um curso, né? Né? Fazer escolhas, né? E, Gabriela, como é que foi assim, eu não sei por onde que a gente começa. Como que você veio para cá, para São Francisco, ou como que o Our Ladies começou? Porque você estava falando que você entrou em contato com a Our
E aí, eu acho para quem não conhece, é legal explicar o que é o R. Então, o R é uma programação, é uma linguagem de programação que foi desenvolvida há 25 anos atrás e foi desenvolvida por estatísticos, basicamente pessoas que usavam estatística e criaram um software para fazer análise de dados. E historicamente é o software que é usado por estatísticos e hoje em dia por cientistas de dados. A criação do grupo foi quase ao mesmo tempo, um pouquinho depois, com a minha vinda para São Francisco. Que eu fiquei assim, eu fiquei muito abismada e impressionada quando eu cheguei aqui com a quantidade de como é que se diz? De coisas livres e de graça e recursos, né? E como é que você pode aprender tanto de graça? Sim. É uma coisa que eu fiquei assim, impressionada. Então, aqui tem especialmente em São Francisco, tem o meetup.com, que é um website em que você se registra e aí tem eventos todas as noites, vários eventos por noite, em que você vai aprender alguma coisa, você vai conhecer pessoas de graça, você não tem que pagar, e ainda por cima a grande maioria dos eventos tem comida. Então eu vim como estudante eu não tinha muito dinheiro, então para mim era o melhor dos mundos. Eu ia aprender de graça e ainda comia de graça. Então meus jantares estavam cobertos. Aí eu comecei a ir direto, era praticamente todos os dias à noite eu ia a Meetup. E aprendi muita coisa sobre machine learning, né? Visualização de dados, ciência de dados mesmo, porque até então eu não conhecia sobre isso, não existia no Brasil, a gente não se falava sobre isso, não se falava praticamente em nada de machine learning, eu não tinha a menor ideia. Foi aqui quando eu tive fui introduzida a essas diferentes áreas e aplicações. E aí, depois de ir a vários meetups, eu cheguei no momento em que eu falei, bom, eu estou aprendendo tudo isso de graça, né? Tô adquirindo todo esse conhecimento de graça, é a minha hora de dar de volta, né? Dar o retorno. E aí eu fiquei pensando, bom, o que é que eu sei que eu posso ensinar às outras pessoas? Aí comecei a pensar assim, qual tipo de... Tem alguma ferramenta ou algum domínio que eu tenha que eu possa dividir com outros? E aí veio a história do R. Eu falei, bom, eu sei o R é usado aqui por muita gente, tá super em alta a parte de ciência de dados aqui. Por que não uma comunidade de R? Só que eu não queria que fosse uma comunidade de R geral, para qualquer, assim, das que já existiam, né? Eu queria uma coisa que fosse um pouquinho mais especial em termos de... como se um lugar em que eu me sentisse, eu e as pessoas que viessem ao grupo, se sentissem à vontade, né? Bem-vindas, sem julgamento, em que elas pudessem ser elas próprias, em que tivessem pessoas como eu, em que eu pudesse ver pessoas parecidas comigo no grupo. E foi daí que veio o War Ladies, foi daí que foi criado o grupo, a ideia do grupo. E então foi mais ou menos uns 3 meses depois que eu cheguei aqui. Foi quando o grupo começou. E como é que tá hoje, assim? Porque, enfim, eu fui pesquisar e fiquei muito impressionado com o tamanho. O grupo começou então em 2012 e aí por 4 anos eu fiquei sozinha, eu não conhecia ninguém, era difícil, aqui é um pouco mais difícil você fazer amigos e tudo mais, e as pessoas se empenharem numa iniciativa demora um pouco mais. Em São Francisco as pessoas chegam e saem muito frequentemente, vêm para trabalhar, mas aí está muito clara a cidade, saem da cidade, e aí tem esse fluxo muito grande. Então é difícil você criar uma comunidade em que as pessoas estão ali durante muito tempo. Na época, tu já tinha se mudado, então, para São Francisco? Eu já estava aqui, isso Há alguns anos ou quanto? Não, 3 meses depois que eu me mudei, foi quando eu comecei o grupo. Então, mas eu não tinha a menor ideia, eu nunca tive, assim, no Brasil, uma vontade dessa. Eu não tinha conhecimento, acho que foi uma coisa que eu adquiri aqui, que eu via muita coisa sendo oferecida de graça,
E que é um ciclo, né? Porque você está ganhando e aí você tem que dar para que a próxima pessoa que está ganhando também dê e assim as coisas continuem. Porque Com se você está certeza. só adquirindo e você não está dando de volta, esse ciclo morre. Com certeza. E aí eu falei, bom, eu já adquiri bastante. Agora é minha hora de dar de volta. E aí por 4 anos, como eu falei, foi eu basicamente fazendo tudo sozinha em São Francisco. E aí, nesses 4 anos, mais 3, que a gente chama de capítulos, surgiram. Foi um em Taipei, em Taiwan, um em Twin Cities, aqui nos Estados Unidos, e um em Londres. E aí, em 2016, eu encontrei com o pessoal de Londres e aí a gente viu que existia essa demanda por grupos como esse, especialmente na comunidade do R. E aí a gente se juntou e criou o que a gente chama hoje em dia do Our Ladies Global, que a ideia era expandir para o globo, para o mundo inteiro. Então, desde julho, agosto de 2016, que foi quando a gente resolveu criar essa expansão, a gente saiu de 4 capítulos para 141 capítulos, em 45 países. Incrível. Muito legal. E o negócio está acontecendo, assim, todo mundo que está envolvido adora a comunidade, a ideia e o formato. E o mais legal de tudo, que eu fico mais feliz disso tudo, é ver o crescimento na América Latina e países, lugares onde os recursos são muito escassos e as pessoas não têm acesso como a gente tem aqui nos Estados Unidos. Antes da gente entrar até nesse assunto, assim, como é que é hoje a questão da língua, né, da R com o Python, assim? Acho que tem um comparativo muito grande, né? E tem muita gente indo estudar Python. Como é que fica o universo R com esse foco no Python? Ou são coisas paralelas e... Eu diria que, assim, as duas linguagens são muito boas e elas têm, dependendo do que você está fazendo, de repente o R é melhor, ou não, ou o Python é melhor. Da minha experiência, se você está entrando numa empresa em que a parte de data pipeline, toda a parte de processamento já está feita, já tá em produção e é tudo em Python, é muito difícil você mudar para o R. Então, você vai fazer coisas que são mais, assim, ou análise exploratória, ou você vai fazer relatórios, aí você vai fazer no R. Mas se for alguma coisa que você vai ser utilizado em produção, mas se já está em Python, é difícil de mudar. Eu acho que assim, é muito da preferência também da pessoa. Eu vejo muita pessoa começando pelo R, eu vejo muita gente começando pelo Python. O Python é mais tradicional para quem vem de um background de software engineer, por exemplo, e o R mais para, de repente, quem vem de estatística, matemática. Ele tem ele é um pouco similar com MATLAB, por exemplo. Sim, que muita gente usa na universidade, inclusive, né? Em pesquisa e estudo, em desenvolvimento de projeto. Exatamente, ou pessoas que vêm de background bem diferente, tipo... não diferente, mas menos tradicional para essa área, que seja biologia, ciências sociais, ciências políticas, que, vamos supor, estão usando até SPSS ou SAS. Eu acho que mais natural eles irem para o R do que para Python. Legal. Muito bacana, incrível essa história. E aí, eu acho que deve ter uma sensação muito rica de você ver coisas surgindo que você não está necessariamente fazendo surgir, né? Então, todos esses capítulos, tudo isso que acontece, e deve ter muita história interessante, né? Porque eu tô vendo, assim, um mapa aqui, onde que tá, e aí é muito legal. Depois eu vou colocar nas notas do episódio esse link para esse mapa. E, assim, tem lugares que são lugares com histórico de pouca participação de mulher em qualquer coisa. Né? Então, como que é isso, assim, essa representatividade em locais críticos? E aí, assim, eu incluo, inclusive, o Brasil, né? Você vê, assim, a gente vê que lugares são... né, varia, depende da cultura, né? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com alguém que lidera um capítulo na África, na Etiópia. E aí a gente sempre reforça qual é a missão do grupo e por que a gente faz isso. E
tenta reforçar e explicar de novo para as pessoas que estão organizando cada capítulo o porquê. E aí a organizadora estava falando, mas aqui é muito difícil, aqui você não pode falar que um evento é para mulheres e minoridades de gênero, você não pode fazer isso, porque é contra... Enfim, aí tem todo um Workaround. E aí você tem que trabalhar com o que você tem, né? Então você tem que fazer de uma maneira, tá bom, então não pode falar dessa maneira. Então você pode de repente fazer, ao invés de falar, não pode, você pode falar assim, você pode ter alguma diferença, por exemplo, se for alguém que não é mulher e minoridade de gênero, a pessoa pode ir, mas ela tem que trazer alguém que seja desse grupo como convidado. Então, uma forma de você estar trazendo pessoas que ou não estão envolvidas no grupo, mas que seria bom para elas participarem. No Brasil, também tem isso. Tem muita puxada de tapete, em alguns lugares, né? Mas a grande maioria eu tenho visto uma melhora em relação a isso. Empresas dando suporte, pessoas em geral dando suporte, entendendo o porquê desse tipo de grupo, por que é importante, por que precisa. Então tem uma parte de educação que vai também, você tem que explicar, e isso é um trabalho que a gente está fazendo, continua fazendo com os organizadores locais e como o grupo global como todo também. E aí a gente passa para um assunto, né, assim, sobre a participação de mulher mesmo na tecnologia, né? E, bem, a Camila trabalha na Kunumi e ela é uma das poucas. E isso assim, eu fico bem, assim, preocupado, eu acho que é a palavra, assim, como que a gente fomenta, né, a participação e como que a gente fomenta, inclusive, a participação em posições de liderança. Né? No último episódio do Neural, a gente conversou um pouco sobre isso e é impressionante como que a cultura, e aí falando do Brasil principalmente, ela começa desde o início a diferenciar o que é para homem e o que é para mulher, né? Então, nos brinquedos, nas conversas, né? Então, eu sei quantas vezes eu tenho que falar para o meu filho que não é o comandante, pode ser a comandante, eu faço isso todo dia, assim. Então, é uns mínimos detalhes, assim. Mas, e aí, a convidada do último episódio deu uma explicação maravilhosa, que ela falou que o pai não deixou usar... Ela queria um videogame e o pai falou, não, videogame é coisa de menina, vou te dar um computador. E ela falou, ok, ela pegou o computador e construiu os próprios jogos. E aí descobriu o caminho dela, assim, o futuro, né? Foi muito legal. Então, queria que vocês falassem um pouco disso, assim, acho que, enfim, é o lugar de vocês falarem mesmo. E falar a real, assim, de o que vocês já viveram, o que vocês acham que pode acontecer, enfim. Vamos passar a primeira palavra para a nossa convidada principal. Eu acho que as coisas estão mudando, com certeza. Estão melhorando, ainda tem muito, muito o que melhorar. Mas, com certeza, está melhorando. No Brasil, principalmente, né, que ainda tem uma barreira e tudo mais. Aqui eu vejo que é menos. Especialmente aqui em São Francisco, né? O pessoal é mais consciente desse tipo dessa questão. Mas vai, desde você... Né, crescendo, como você falou, não, você não pode fazer isso porque isso é coisa de menino. Você não pode jogar futebol porque isso é coisa de menino. Então, a gente cresceu o tempo inteiro nisso. Você não pode isso. Você tem que brincar de boneca. Você tem que usar vestido. Você não pode isso. Você tem que ser assim. E você não pode ser quem você é. Sim. Você tem que sempre meio que seguir as normas da sociedade. Você não pode ser diferente, né? E isso é muito ruim para a criança, né? Você tem que ser mais ou menos igual a todo mundo. Você não pode expressar a sua criatividade e tudo mais. E eu acho, até como sendo, né, pais e mães e tudo mais, é uma coisa que eu própria também, eu tenho um filho de 2 anos e meio, sempre assim, não existe isso. Assim, não existe só isso é de menino, isso é de menina, ou a própria coisa assim... Quando você vai falar comandante, você vai falar o comandante. Aí você fala, não, peraí, por que eu estou falando o? Não tem isso, né? Sim. Mas eu acho que está melhorando. Eu acho que tem uma mudança que eu estou vendo. E eu estou até curiosa para ouvir da Camila, que ela é de uma geração
mais nova do que eu, como é que foi crescendo, quando você cresceu, se tinha essa coisa, não, você não pode fazer isso, ou, vamos supor, você entrou para fazer engenharia da computação, alguém chegou para você e falou, mas computação, essa coisa é de menino, por que você não vai fazer eu ouvi muito isso. psicologia? Que eu fiz. Inclusive, minhas amigas mulheres falavam pra mim, como é que tu escolheu engenharia de computação? Só tem homem, não sei o quê, um ambiente que só tem outro tipo de gênero que não é o teu, e como é que é esse preconceito? Então, assim, o preconceito não vem só dos homens em si, mas também vem de dentro das mulheres, exatamente pelo que tu falou da criação. Eu tive muita sorte, assim, na minha criação, meus pais sempre souberam lidar muito bem com isso, sabe? Quando eu falei pra eles que eu queria fazer engenharia de computação, eles foram as primeiras pessoas que me falaram que me apoiavam totalmente, que eu tinha que ser feliz no que eu queria fazer, que eles iam me apoiar na minha decisão, que ia ser a minha profissão e tudo. Então, eu não posso reclamar, meu pai me deu um Arduino. Que legal. E eu fui muito feliz com o meu Arduino, montei um monte de coisa, e isso com certeza influenciou muito a minha escolha. Então, eu realmente tive muita sorte, mas eu vejo muito até... Eu tenho uma amiga que sempre foi muito boa em matemática, a gente sempre tirava as melhores notas, estudávamos juntos, e os pais dela, quando ela foi escolher o curso, não deixaram ela escolher matemática, que é o que ela queria fazer. Eles disseram que ela tinha que fazer direito, até porque os pais delas tinham... Enfim, trabalhavam com isso, né? Então, ela teve que lidar com isso. Atualmente ela faz direito, vai se formar em direito, mas eu vejo muito que ela me pergunta como é que é a minha faculdade, como é que é a minha experiência. Ela faz cursos por fora que tem a ver com matemática, mas é muito triste ver ainda que a gente ainda tem muita coisa a melhorar, sabe? A gente ainda tem muita coisa a desenvolver nisso, mas eu também vejo muitas coisas boas. Na minha faculdade, a gente criou um grupo de mulheres em tecnologia, que participam mulheres que fazem engenharia de computação, engenharia de software, ciência da computação. E aí a gente promove eventos na faculdade, traz palestrantes, a gente promove eventos que sejam exatamente para essas minorias, para a gente ter a oportunidade de falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta, sobre os preconceitos, falar sobre o que nos motivou, né, a escolher essa profissão que eu acho tão rica e acho tão válida como qualquer outra. Por que mulher não tem o direito de fazer um curso que seja de exatas, né? Porque matemática é de guri, de menino. Não é, né? A gente tem total capacidade disso. Então, eu vejo que a gente tem melhorado nisso, a gente tem criado eventos, tem incentivado muito as mulheres a entrar nessa área, e eu acho muito legal isso. Então, acho que a gente tem evoluído, mas acho que a gente ainda tem muita coisa a melhorar e a evoluir. E eu queria te fazer uma pergunta, deixando o crachá de lado, o que você acha que as empresas podem fazer para isso? Deixando o crachá de lado é difícil, porque a Kunumi é uma empresa muito aberta para isso. Sempre, desde que eu entrei, falavam que eu tinha que trazer mais mulheres, que eu tinha que incentivar as mulheres, então a Kunumi sempre me apoiou nessa área, eu acho isso muito legal. Mas eu acho que a gente tem que promover eventos, sim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir. A empresa ela tem que ser aberta para as mulheres falarem sobre isso. Então, terem me convidado para participar desse podcast é um exemplo disso, né? De que a gente está deixando a pessoa falar e se expressar aqui. Então, isso é muito legal. Acho que o incentivo é o maior exemplo de que uma empresa deveria seguir com essa evolução de pensamento e mudar essa cultura de que a mulher não pode programar, ou de que a mulher não deveria estar trabalhando nessa área. E até voltando para o que o Felipe tinha falado sobre como melhorar, né, essa questão da diversidade e inclusão dentro de empresas, adicionando o que a Camila falou, começa desde o processo seletivo, desde quando você escreve a vaga, né, o job description, né, que você tem que saber que tipo de linguagem você está usando. É sua linguagem está excluindo pessoas ou ela está incluindo? Por exemplo, aqui a gente fala muito, muito assim, palavras como rockstar, desse tipo de palavreado não vai afastar mulheres. E outra coisa também, se você bota muitos requisitos,
a mulher, geralmente, ela só vai aplicar para aquela vaga se ela tiver todos os requerimentos para aquela vaga. Homem não. Se tiver um só, ele já está assim, não, eu já qualifico para essa vaga, eu vou aplicar. Então, tem que ter uma consciência de que quando você vai escrever uma job description, você tem que lembrar da linguagem de ser bastante inclusiva, de você tentar ser um pouco mais genérico do que específico. E no processo de seleção, tem coisas do tipo, quando você vai entrevistar, tem alguém que eu me identifico naquela empresa? Porque se eu for ser entrevistada por um monte de homem, eu provavelmente vou falar, essa empresa não é pra mim, não tem ninguém parecido comigo ali. É todo mundo assim, o que a gente brinca aqui, que são as pessoas, né, jovens e brancas de 20 anos. Eu não vou... não tem a ver comigo, vai ser muito difícil para mim no dia a dia, então vai ser uma empresa que eu não vou nem olhar, não vou querer. Então você ter nesse painel de entrevistadores mais diverso possível. Nossa, muito rico isso. Essa informação de que os homens se aplicam, né, isso aqui acho que dá para fazer. Eu já tinha escutado isso antes, eu acho bem surreal. Eu totalmente entendo de onde isso vem, mas eu acho bem surreal essa diferença, né? E eu acho que diz muito do mundo, né, da coisa do privilégio, né? Ah, não, eu mereço essa vaga, isso aqui eu tô dentro. Os outros 5 não, mas cara, eu vou lá conversar e vou encontrar um outro homem, provavelmente um outro homem branco, privilegiado, que vai conectar comigo e vai entender, e a gente vai ser brother, e aí eu vou ganhar a vaga, enfim. É um mundo estranho. Muito legal, essa dica é muito boa. A outra também é sobre você ter, né, enfim, eu tô fazendo uma coisa horrível que eu nunca deveria fazer, que aí tô explicando. Eu não tô explicando o que você falou, eu tô meio encantado pelo que você falou, na verdade. Mas você tá, é como se você tá repetindo para você eu tô próprio, para você absorvendo. absorver. Eu não tô te explicando. Não mesmo, não é mansplaining. Não, é totalmente assim, olha só, vamos ter certeza que a gente entendeu isso. Eu achei realmente isso muito legal. E assim, a gente já é gender neutral, né, em tudo que a gente escreve, mas eu acho que essa dica foi de ouro, legal. Isso era bacana. E aí eu fico pensando um pouco, inclusive, hoje em dia, como a gente automatiza tudo, tem a questão do bias na parte de contratação também, né? Então, a gente já conhece várias histórias de tentativa de contratação, ou seja, você tem muitos currículos e você quer filtrar esses currículos, e aí, por algum erro, tipo input de nomes possíveis, você acaba tendo um bias de background, né? Por exemplo, você tem mais nomes anglo-saxões do que nomes latinos, você não coloca nenhum nome. Tem várias formas de você ser parcial, né? E atrapalhar alguém, como por exemplo, pretensão salarial, último salário. Então, assim, por ser um mundo onde a mulher ainda ganha menos que o homem, em alguns países isso é mais claro, né? No Brasil é um deles. Às vezes, quando você coloca o último salário e pretensão salarial, vai vir uma coisa discrepante do que aquela vaga, né, pede ou permite, né? Essa coisa do bias é muito importante. Assim, acho que a gente ainda está tateando essa área para contratação e para vagas, mas tem empresas grandes que usam isso todo dia, né? Então... uma das formas que as pessoas fazem, você tira o nome completamente e você olha só o que está escrito. Em algum momento do processo, você vai... vamos supor, a primeira parte que é você fazer a triagem de currículos. Você tira o nome e vê só o conteúdo mesmo. Aí o candidato, né, a candidata passa para a próxima fase. A próxima fase, vamos supor, é um desafio. Então, você também ainda não sabe, né? Estou falando em relação a gênero, por exemplo, né? Você não sabe, enfim, qual é o gênero ou qualquer outra característica. E aí, só quando você vai fazer... Aí onde pode entrar bias é quando você vai fazer alguma entrevista que seja, por exemplo, por vídeo ou em pessoa, né? E aí mas pelo menos você essas duas primeiras etapas você foi o mais neutro possível. Né? Perfeito. Então isso também as empresas têm feito bastante isso para exatamente porque pelo menos
essa primeira etapa, né, ser bastante sem bias nenhum. Eu acho que quem está ouvindo talvez já conheça esse exemplo que eu vou dar, mas teve uma orquestra sinfônica de algum país, que eu não lembro exatamente qual, de alguma cidade, que tinha nem 10% de mulheres. E aí eles começaram a fazer teste cego. Então, e depois de 4 anos, acho que metade é mulher. Então, assim, como que isso influenciava, né? É isso que faz. Aqui é a mesma coisa. Você faz tô faltando nome, mas também é blind. Mas eu acho que aqui tem uma questão até de lei, né? Ou não? De lei que você tem que ter uma... Que você não pode perguntar idade, sexo, se enfim, qual o background cultural de família. Você durante a entrevista, eu não sei se é lei, mas é como se fosse assim, você é sugerido ou te recomendam que você não faça esse tipo de perguntas. Você não pode fazer esse tipo de pergunta. E também, pela lei da Califórnia, né, você não pode perguntar qual é o salário da pessoa atual. Legal. Faz muito você sentido. Não pode falar sobre salário. Faz muito sentido. Legal. Interessante. E você também trabalhou em vários outros lugares, né? Antes aqui da IBM. Então me conta um pouquinho o que você faz aqui e o que você fez também nas outras empresas. Então, eu estou na IBM desde junho, mais ou menos 7, 8 meses. E antes da IBM, eu sempre trabalhei em empresas pequenas, né? Em startups, que a gente chama, desde que eu vim do Brasil. No Brasil, eu trabalhava dentro da universidade, no laboratório, uma coisa mais pesquisa, e eu achava que eu ia seguir a carreira acadêmica, mas quando eu vim para cá e vi as oportunidades na indústria, eu fui trabalhar numa empresa. Eu fui a empregada número 30 da empresa. Era uma empresa de software para cientista de dados. Não só para cientista de dados, mas a ideia era como é que você transforma... Por exemplo, para você ser cientista de dados, você precisa programar. Mas muitas vezes, pessoas que querem entrar na área, elas entendem no conceito e tudo mais, mas elas não sabem programar. Então, o software era uma coisa de você criar, tipo um workflow, assim, drag and drop. E aí, você não precisava programar. Você tinha vários operadores e tudo mais. E eu gosto de falar, assim, da transição também, porque, né, cientista de dados, as pessoas falam, né, é um unicórnio, né? Você tem que saber de tudo e tudo mais, o que é uma grande besteira. Na verdade, depende da empresa que você está trabalhando. Né? Então, nessa primeira empresa, eu como cientista de dados, a gente não tinha dados internos da empresa, a gente trabalhava com clientes que adquiriam o nosso software. Então, eu trabalhava como se eu fosse uma consultora, né, para essas outras empresas, utilizando o nosso software. Eles tinham os dados, eu ajudava eles, usando o nosso software, como analisar os dados que eles tinham. Perfeito. Então, como se fosse, então, consultoria, eu escrevia parte de documentação do software, mas assim, explicando quando é que você usa o tipo de modelo, por quê, e dando um exemplo, até trabalhar com os engenheiros para falar assim, olha, eu tenho recebido esse tipo de feedback, eu acho que a gente poderia incluir essa feature nova no produto, eu acho que está faltando isso, então conversar um pouquinho sobre o roadmap. Então, essa foi a primeira empresa, eu fiquei lá, acho quase 2 anos, fiquei nessa empresa, e o time de cientistas de dados éramos mais ou menos umas 7 pessoas, bastante engenheiros também, um time de marketing, pessoal de finanças, e aí depois dessa empresa fui para uma coisa totalmente diferente. Quando eu estava pensando em mudar, eu queria uma indústria, um domínio em que eu não tivesse a menor noção, que fosse alguma coisa que eu fosse aprender. E tinha uma área que eu sempre tive interesse e que eu não tinha a menor ideia como funcionava, que era advertisement. Sim. Porque eu ouvia dizer o Google, que grande, né, fonte de
de revenue. Modelo de negócio, né? Exatamente. Vem do AdWords. E aí eu queria entender como é que isso funciona. Como é que funciona quando você entra numa página e tem aqueles montes de anúncios ali? O que acontece ali no back-end? E você, como cientista de dados, imagina a quantidade de dados que eles estão coletando por segundo. Então, quando eu estava decidindo o que eu queria fazer, eu falei, eu quero entrar nessa área para entender como funciona. E aí eu fui para essa empresa fazer... Eu era a única cientista de dados. Foi assim, foi a minha maior, eu diria, meu maior challenge, né? Assim, porque eu era a única, então teve um trabalho de educar as pessoas que trabalhavam comigo. Eu trabalhava com engenheiros, em que não tinha a menor noção do meu trabalho, então eu tive que educar pessoas da empresa explicando como o meu trabalho era diferente dos engenheiros. E aí, apesar deles terem muitos dados, eu não conseguia acessar os dados, então eu tive que passar 6 meses trabalhando com engenheiro para construir uma data pipeline para que assim eu pudesse usar os dados. E quando eu também me lembro outra coisa engraçada, que quando eu ia nas reuniões, eles falavam um monte de como é que fala? Me pegou também. Isso, enfim, siglas, vamos dizer assim, siglas. E aí parecia que eles estavam falando assim, uma segunda língua. Eu assim, bom, meu inglês já não é bom. Eles ainda falam essa outra coisa que eu não tenho a menor ideia. Então eu lembro que eu anotava todas essas siglas para depois procurar. Siglas de marketing. De anúncio, eles usam, né? ROI. Click-through rate, CTR, impression. Impression, toda a linguagem toda a de linguagem, métricas. E linguagens que eles usam internamente. E eu não entendia nada. E aí eu lembro que eu sempre anotava e às vezes eu marcava uma reunião com o meu chefe para ele explicar, assim, você pode me explicar o que está acontecendo? Fora que a arquitetura mesmo, da onde vêm os dados, como é que eles coletam, era uma coisa super complexa, assim, era um sistema, eu nunca vi um sistema tão complexo. Entender de onde estão vindo os dados, como é que eles se juntam e o que significa. E aí eu fiquei lá também durante mais ou menos 2 anos. Também, quando mudei, resolvi ir para uma outra área que eu não conhecia, porque eu acho que essa é a beleza do cientista de dados, é você não ficar só em um domínio, é você tentar expandir também, entender um pouco. E depois, se você quiser, você se especializa, mas eu sempre gostei de ter esses desafios de aprender não só a parte, né, de ciência de dados, né, adquirir mais conhecimento, mas adquirir um domínio da terminologia e como é que as coisas funcionam. E aí eu fui para uma outra empresa, essa foi bem pequena, acho que a gente era menos de 20, 15 pessoas, em que eles tinham um cartão de crédito para estudante internacional. Porque quando você vem para os Estados Unidos como estudante internacional, é super complicado, é super difícil, por alguns motivos, porque aqui é tudo baseado em cima do seu credit score. Que agora a gente está vendo isso no mundo inteiro. Então, assim, se você não tem cartão de crédito, você não tem um credit score. E sem credit score, você não consegue alugar uma casa, comprar um carro. Nada. Assim, você fica meio que no limbo. E quando você vem e eles até te dão um cartão de crédito, mas é como se fosse um cartão de débito. E isso não conta para o seu credit score. Então, a ideia dessa empresa era em que eles têm esse cartão de crédito, em que eles vão te dar esse credit score e você vai poder começar a criar esse seu histórico de crédito. E aí, depois dessa empresa, né, eram menos de 20 pessoas, como eu falei, não, chega, eu preciso por uma coisa assim menos intensa, digamos. E aí foi quando eu decidi que eu ia para uma empresa grande. Menos dor de crescimento. Um pouco mais assim de flexibilidade. Trabalhar horas normais. Sim, importante. E eu acho que só veio isso realmente quando o meu filho nasceu. Foi quando eu falei, não dá, não tem a menor condição, as prioridades são outras, não dá. Então, vamos tentar algo novo. E aí, na IBM, o que muita gente não sabia, e eu também não sabia, é que quando você fala de IBM, as pessoas pensam que é uma empresa super antiga e que tudo que a gente está fazendo é mainframe, são coisas do tempo lá de 1800. E aí, só que não.
tem muita inovação e coisas novas que a gente está fazendo. O meu time atual, tudo que a gente faz é open source e free. Então, né, código aberto e de graça. E é em relação à inteligência artificial e, mais especificamente, deep learning. Então, a ideia é criar ferramentas que sejam de fácil acesso para o público. Que você não precisa ter um knowledge de deep learning tão profundo para utilizar esse tipo de ferramenta. Então, assim, é uma coisa que ninguém imagina que a IBM está fazendo esse tipo de coisa, mas a gente está. Então, a gente faz muita coisa de computer vision, de áudio, texto e etc. E tudo de graça. Não tem nada, assim, fechado que seja da IBM. Tem bastante gente indo para esse lado, né, Camila? Sim, bastante. Legal, a gente tem um projeto bem bacana também. Eu acho que o mundo é open source, né? O futuro é open source. Eu acho que a gente está vendo o que você falou sobre compartilhar informação. Esse podcast existe por isso, né? Assim, para a gente poder compartilhar. Isso está, inclusive, no princípio ali da empresa, né? Assim, a gente pensa muito nisso. Realmente, acho que compartilhar informação é um ponto 1. E também porque a gente sabe que a gente só consegue trabalhar de fato e desenvolver de fato esses projetos se a gente conseguir empoderar os stakeholders, né? Então, se com quem a gente vai conversar não entende exatamente, né, os impactos reais de machine learning, né, e de até deep learning, a chance do projeto fracassar é grande, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem a verdade daquilo, né? Que às vezes é realmente experimental, você não sabe enquanto você ainda não construiu o modelo. Então tem um encanto, tem um deslumbre, e às vezes tem um desentendimento com a realidade, né? Então, uma das formas de você resolver isso é empoderando mais gente, né? E, assim, uma forma de você realmente empoderar é open source, né? Como todos os exemplos que a gente tem na história, né? Então, muito legal. Fico muito feliz de ouvir isso e de saber que tem muita gente, muitas empresas correndo para esse lado. Eu acho que isso é bem bacana. E outro ponto legal é que o Our Ladies, ele foi criado também para disseminar informação, né? Então, o que ela tem trabalhado agora tem muito a ver com isso. E o mais legal disso tudo é que, pela primeira vez, eu fui contratada por uma empresa em que eles valorizam o que eu faço como side project. Então, Our Ladies sempre foi um side project. Nenhuma empresa deixava ou dava valor ao que eu fazia no grupo. Então, eu sempre fiz isso como assim, uma coisa depois do trabalho ou final de semana. Eu sempre viajei bastante para falar não só sobre o grupo, mas para dar palestra e tudo mais. E as empresas não viam isso como um valor, né? Então, a IBM, na verdade, quando eles me contrataram, um dos motivos que eles me contrataram foi por causa desse meu envolvimento na comunidade. Perfeito. E por ser uma pessoa que está envolvida. E aí eles falaram, é isso, assim, tudo bem, você tem muito knowledge, mas essa outra parte aqui é um super plus. A gente quer você por causa disso. Isso é muito legal. A gente tem, eu falando por mim, assim, a experiência que eu tenho trabalhando hoje na Kunume é muito eu posso levar o meu melhor. Então, o meu melhor é quem eu sou. Então, eu acho que isso é uma coisa que as empresas têm que aprender muito. Eu acho que isso já é parte da cultura aqui. Eu acho que não é parte da cultura no Brasil. As pessoas acabam virando algo que elas não são para encaixar num modelo que ela acredita que é o melhor modelo para desenvolver dentro da empresa, né? Então, isso tudo, né? Enfim, da pessoa que você da família ou do companheiro, companheira, da família, do tipo de família ou o que for que você tem, dos hobbies que você pratica, do que você... Então, assim, eu acho que a gente só consegue realmente dedicar, e a gente acaba dedicando muito tempo, né? Se a gente puder ser a gente mesmo, né? Eu acho que isso eu espero que as pessoas que estão ouvindo o podcast, que trabalham hoje em empresas onde elas não podem ser elas mesmas e onde ainda tem preconceito, onde ainda tem um modelo, um formato, que é aquele formato de sucesso, né? Enfim, que elas
encontra em outros lugares, né? Assim, porque assim, tem uma questão muito forte disso, e aí é um dos motivos pelo qual eu acho que a gente tem que conseguir ter mais mulheres em posição de liderança, é porque muitas vezes isso é o espelho da liderança, né? Assim, então as pessoas tentam virar o que o líder é, né? Então a gente vê isso acontecer em vários lugares. E aí isso traz para um ponto muito legal que quando você trabalha em projetos de AI, como você impacta, às vezes, o negócio, às vezes não, sempre, né? O negócio de quem está te contratando tem uma adaptação cultural importante, assim. Às vezes você tem um time que faz um trabalho e aí você desenvolve um modelo que, enfim, aquele time pode usar esse modelo para fazer o trabalho, mas o trabalho mudou, né? Assim, a profundidade, a velocidade, né? O que você pode olhar em relação àquilo é muito mais profundo, assim. Então, essa questão cultural é muito importante. Eu não sei se você vê isso acontecendo aqui ou se já é uma coisa mais pronta, assim, as empresas com as quais... Eu não sei se você tem se você tem contato externo, né, com os clientes da empresa, mas se você sente que já existe uma cultura de entendimento do impacto e de transformação do negócio, ou se as pessoas ainda estão muito superficiais no conhecimento. E eu estou falando mais especificamente de machine learning e deep learning. Eu aqui eu tenho um pouco contato com o cliente, mas eu acho que eles são bastante, o pouco que eu tenho são bastante flexíveis e cabeça aberta em relação ao que você tem para apresentar, né? Uhum. Não é do tipo, você vai apresentar alguma coisa e eles falam, não, isso você está falando, né? Não é muito bem aí. Não, sempre tá cabeça, cabeça aberta, mente aberta para o que tem de novidade, pelo menos para escutar e para saber, né? Uhum. Coragem, né? Isso é impressionante. A gente uma vez desenvolveu um projeto de predição de acidente de trabalho e é um projeto que não foi implementado, mas ele tinha assustadores 85% de acerto, né, usando dados para treinar o modelo. E aí, enfim, isso levanta vários pontos, mas um deles é que quando a gente apresentou isso, a interface nossa falou, não, eu não posso ir na granularidade da pessoa, eu não posso falar quem está sujeito a um acidente de trabalho, eu tenho que falar qual área. Eu falei, a área você já sabe, né? Assim, a revolução está em você focar o treinamento em quem está mais sujeito. E está sujeito porque a gente está cruzando outras 100 informações que não é do conhecimento humano, né? E ela está me falando que... E aí eu vou usar esse modelo e, olha, nos últimos 2 anos eu teria acertado 85% dos acidentes. E aí, vamos? Tipo assim, isso vai revolucionar? Não, acho que não. Então, enfim, acho que né, acho que a gente está vivendo esse momento, assim. Acho que as coisas estão mudando. A gente percebe que 2 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre AI nas empresas e tal, nossa, era assim, oi? Você está falando de quê? E hoje já é o contrário. Hoje já é a regulagem do deslumbre, né? Todo mundo já leu, mas também não sabe exatamente o que é, mas sabe do impacto e sabe que está vindo aí. É uma tsunami e não tem como parar, né? Então a gente vive isso muito lá. Legal. E aí, só assim, falando um pouquinho mais do Our Ladies, como é que são os eventos, assim, que eu acho que tem várias conferências e você também tem um trabalho, né, de apresentação de pesquisa em conferência e como é que é isso? Antes de eu vir para a IBM, eu já vinha fazendo conferências e palestras e meetups, porque tudo segue a filosofia de dar, né, em retorno e give back, né? O que a gente fala, sharing is caring. Então, antes disso, eu já tenho feito bastante palestra e tudo mais. E aí, com a IBM, o meu trabalho, um dos meus focos é ir aí no mundo e falar sobre coisas que o meu time está fazendo. Eu fui contratada para ser, inicialmente, Developer Advocate. Então, ano passado, por exemplo, eu falei mais de 20 conferências. Uau. Falando não só de muito... Eu sempre puxo para o Our Ladies, mas não só falando sobre Our Ladies, mas falando sobre o que o meu time está fazendo, falando sobre projetos que eu estou desenvolvendo.
em vários lugares, principalmente aqui nos Estados Unidos, mas fiz muita coisa remota também. Às vezes não dá para você ir para os lugares, então eu tento fazer assim, se não dá para eu estar lá presencialmente, nem em pessoa, eu tento fazer que seja por videoconferência. Mas o Our Ladies, o grupo, ele tem diversos formatos. Cada capítulo meio que define o que vai ser feito, mas pode ser... geralmente são tutoriais ou workshop, porque uma coisa que eu sempre acreditei é que é ótimo você assistir palestras, mas a maneira de você aprender mesmo é você botar a mão na massa e tentar fazer. Com certeza. Então por isso que tem um foco em workshop e tutoriais. Outra coisa também, tem algumas palestras, mas eu não diria que é o foco. Tem book club também, legal. que alguém sugere um livro ou um artigo e aí você senta para discutir com o grupo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que esses são as três maiores frontes, assim, mas eu diria que o workshop e tutoriais são a grande maioria dos eventos. Isso é muito legal, porque é hands-on, né? Eu acho que isso é falar do que você já faz, falar é legal para você, né? Assim, quando a gente está falando um pouco do trabalho e também porque você tem a chance de motivar alguém, mas aí quando você quer aprender, vamos supor, eu acho que a maneira de você empoderar outras pessoas é você ensinar ela como é que ela faz. Né, e dar ali pelo menos o básico para a pessoa depois seguir. Quando você está só falando, palestra e tudo mais, a pessoa vai adquirir, mas é diferente o conhecimento. Ou ela já está numa parte mais avançada da carreira em que assistir palestra é interessante porque vai puxar alguma coisa. Eu posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer aquilo. Mas se você, por exemplo, se você é um iniciante, por exemplo, você só vai conseguir aprender mesmo se você botar a mão na massa. É tipo... matemático, ou quando a gente fazia, né, resumo e tudo mais, você tem que meio que escrever, botar a mão mesmo, não adianta só você ficar lá passivamente lendo, né? Então, é isso que eu acho que é assim que funciona, e tem funcionado para todos os capítulos, independente de onde eles estão. Muito tu participa legal. de todos os capítulos? Ou tu não vai em todos, assim? Porque deve ser bem cansativo ir em todos, né? É um compromisso bem... No capítulo do Our Ladies, não tem como, imagina, são mais de 140. E são em todos os lugares do mundo. Eu tenho que ir. São em todos os lugares do mundo, não tem como. São vários eventos por dia, porque a regularidade é mais ou menos, cada capítulo, vamos supor, tem um evento por mês, vamos supor. São Francisco a gente faz isso, um evento por mês, então... Não tem como. O que eu faço em relação ao Our Ladies a gente tem um time de liderança em que a gente fica mais ou menos sob controle de tudo que está acontecendo, assim, respondendo que seja perguntas, dúvidas. A gente faz toda a parte de onboarding, quando alguém fica interessado e fala assim, eu quero criar um capítulo, como é que eu faço? Manda e-mail pra gente, o nosso e-mail é info@ourladies.org, ORG, e fala, estou interessada em criar um capítulo aqui na minha cidade que não tem. E aí a gente tem todo o material que a gente manda para o capítulo, para a pessoa que está interessada e fala, olha, dá uma lida nisso, isso é que você precisa, e a gente te dá toda a infraestrutura que você precisa. E aí você entra na nossa rede de organizadores, em que você está ali em contato com pessoas do mundo inteiro, que é muito legal. Uma das partes que eu mais gosto do grupo é quando eu vejo pessoas de uma cidade indo visitar outra e falando no meetup daquela outra cidade. Então tem uma parte de intercâmbio muito grande. Muito legal. Eu própria já fiz, assim, sempre quando eu viajo, se eu vou para alguma cidade, eu sei que tem um capítulo lá, eu entro em contato com uma pessoa que está organizando e falo, olha, estou chegando aí daqui a um mês, tem como ter um evento, alguma coisa para a gente fazer? Eu fiquei um pouco impressionado aqui, eu cliquei em Belo Horizonte no mapa e tem mais de 430 pessoas, então 432, então muito legal, assim, acho que tem uma representatividade enorme e Belo Horizonte é a nossa base, né, então, enfim, isso é interessante a gente se aproximar e conhecer um pouco mais em loco, né. O capítulo de Belo Horizonte é bastante ativo, assim como o de São Paulo também tem eventos praticamente todo mês. Salvador também tem sido é um pouquinho menor, mas
o grupo é bastante ativo também, ou está crescendo. Tem Niterói, Natal, Legal. Rio, Curitiba. Mas está crescendo, assim, a América Latina tá crescendo bastante e as pessoas estão vendo a importância. Então, eu acho que também as coisas vão chegando um pouco mais devagar, né? Enquanto aqui tem uma explosão, né, dessa Sim. parte, lá as pessoas estão ainda entendendo como é que funciona. Ah, eu posso ser cientista de dados vindo da biologia? Claro, não tem barreiras. Sim. Então, tem uma parte de educação que está acontecendo ainda. Muito legal. Nossa, eu aprendi muito. Eu queria agradecer a Gabriela e agradecer a Camila. Acho que foi muito bacana. Gabriela, valeu. Obrigadão, muito legal te conhecer. Obrigado por me receber aqui no seu trabalho. E nesse dia, hoje é um dia frio, porém um dia lindo. E estou, enfim, bem contente de ter te conhecido e de ter escutado você falar. Foi bem bacana. Obrigada de novo pelo convite. É um prazer, né? Foi uma coincidência que o Felipe estava vindo para São Francisco e é sempre mais agradável ter a pessoa né, ao vivo do que via vídeo, que é uma coisa que eu também falo bastante. Eu adoro conectar com as pessoas ao vivo. Às vezes não dá, né? Mas eu acho que é uma coisa nossa, né? Brasileira, de conectar. Com certeza. Essa coisa de internet é legal e tudo mais, conecta o mundo, mas a parte legal mesmo é você conectar ao vivo com as pessoas. E eu espero que, Camila, um dia eu tenha a oportunidade também de conhecer ao vivo. Também espero. E eu achei o máximo, tô achando o máximo o que você faz e você tá trabalhando junto na Kunume e é isso, segue forte, vai fazendo esses grupos, esse tipo de comunidade, networking é muito importante. Sim. E eu acho que é uma coisa que a gente, né, a gente tá mudando essa mentalidade brasileira de que antigamente você tinha, principalmente em pesquisa, né, você tinha uma coisa, isso é meu, os dados são meus, ninguém toca. Ou o conhecimento é meu e eu não vou dividir, né? Tem uma coisa meio egoísta e que é totalmente ao contrário. Quanto mais você divide, mais você aprende. Mais consegue contribuir. Exatamente. Então, assim, tem que dividir, sabe? Essa coisa de ego é uma bobeira. O negócio é dividir, compartilhar e todo mundo crescer junto. Muito legal Perfeito. ter ouvido uma mulher tão poderosa, na minha visão. Uma mulher tão corajosa também e que com certeza motiva não só a mim, mas muitas pessoas no mundo inteiro. Muito legal o trabalho que tu faz, é muito legal ter ouvido a tua história, ter ouvido o teu passado, a tua experiência em tudo. E eu adorei o trabalho que tu faz. Espero que tu continue assim, continue motivada também a levar esse conhecimento para todo tipo de pessoa e mostrar que todo mundo é capaz de ser cientista de dados. Com certeza. Muito legal, pessoal. As notas desse episódio estão em www.medium.com/Kunume. Lá eu vou colocar também o link para o Our Ladies, para o perfil da Gabriela, o contato da Camila, e enfim, e o que vocês quiserem me mandar de pesquisa, estudo, alguma coisa que queira colocar, alguma referência, vai estar tudo lá. Gente, é isso. Valeu demais. Foi muito bacana e até a próxima.